louvor, assim, demais, assim, tenho muita saudade disso, e é uma coisa que também é outro assunto, né? Mas não, que... é esse assunto que a gente vai. O que é? Mas o que se perdeu um pouco, alegria, né? é disso. Olha o mesmo espírito aí, igreja. Olha o mesmo espírito. Deixa eu te falar. Essa linha mais britânica, o worship aí, não deu uma entristecida Deu uma na abafada, igreja? né? Não tirou o sorriso do rosto da criança? Eu não falo é nada. Não, calma, Giovanni. Mas não deu a galera, eu acho que não saiu do 8. Depressivo. Foi caminhando. Não muito nessa linha. Mas meio que é difícil, por exemplo, você botar num repertório hoje, achar no Brasil músicas de celebração, no caso, mais alegres, vibrantes e tudo mais. Deu uma perdida nisso, né? Deu. Eu acho que deu, sim. Quando o cara não quer se queimar, ele tá liderando uma igreja. Aí o outro assim, tu tá querendo me jogar no buraco, né? Tu quer minha vaga? Fala, pô. Cara... Tu tá querendo o meu cargo, tu avisa já. Deu, foi bom. Foi a melhor coisa. Vou achar as melhores palavras Pronto. aqui. Não, assim, ó, A gente corta, se for o caso. Não vai cortar. O cabelo no não Marco lá, no nada. Box 91. Não, eu acho assim o worship. Primeiro, que fique bem claro, porque existe uma linha de ministros assim que odeiam o worship, que não sei o que, canta, e eu já acho isso uma falta de maturidade, uma infantilidade. Linkam como se fossem músicos ruins, que não tem capacidade de tocar algo mais complexo. Não, nada a ver. Eu acho isso nada a ver. Eu acho maravilhosa a música worship, né? Da onde ela vem, né? Enfim, a origem desse estilo musical. Eu acho lindo demais, cara. Soa bonito mesmo. Eu soa bonito, eu aproveito. Eu já compus, você sabe? Compõe músicas assim. E aí a gente faz isso pra servir a igreja. Pra servir a igreja, com certeza. Que inclusive eu tenho outras músicas que eu nem vou fazer questão de ensinar para a igreja, porque não tem o estilo da igreja. Sim, pronto, verdade. Não é pra mim ali. Mas eu acho assim que o worship é algo interessante, algo positivo que eu vi é que o worship ele deu oportunidade a músicos a poderem fazer parte de equipes de louvor e a trazer uma música mais simples, né, tecnicamente. Mas que eu... Peraí. Não quero nem saber. Peraí, não. Contratem agora eu vou te vocês, dizer uma coisa. advogados. Ele deu uma volta, calma. Eu vou explicar o que aconteceu. Pra dizer que o pessoal da onda não sabe tocar. Não. Os caras estão querendo aqui. Não, peraí. É que assim, ó. Ele falou assim, ó, não, as pessoas acham, tá? Vou resumir em 30 segundos. As pessoas acham que o músico do worship é um cara que não consegue tocar algo complexo, o que não é verdade. Não, é verdade. Mas o worship, ele te deu uma oportunidade por cabeça de bagre. Pra mim, no caso, eu consigo tocar worship. Não. 4 notas? Não é isso. Não, tu não. Não, mas pode continuar. Nem isso tu não consegue, Giovanni. Massa, porque tá? a música... Mas realmente deu mesmo. Cara, antigamente... Eu vi muitos músicos, por exemplo, os anos 90 lá, né? Vi muito músico que nunca conseguiu tocar numa equipe de louvor. Porque, enfim, tipo, ali tinha caras que tocavam as músicas, né? Que na época, enfim, Ademar de Campos, Azaf, e esses caras, assim, né? E outros mais, eles tinham... Eu conheci muitos músicos, assim, que tocavam com eles, assim, eram caras, assim, que fizeram faculdade de música. Tipo, eles quebravam a música. Músicos, sabe? assim, profissionais, por exemplo. Cada letra Cara, era o tecladista era uma... do Azaf, Alexandre Paz, produtor, o cara que viajou para Argentina, para toda a América com o Azaf, assim, é um grande amigo, tá? Ele é pastor hoje de uma batista. Fiquei muitas vezes na casa dele, assim, enfim, ele era mais velho do que eu, assim, na época. Eu me lembro que eu, para poder aprender alguma coisa, e não tinha internet naquela época, quando Azaf ia na minha igreja, né, que ele ia ministrar lá, eu ia e ficava atrás desse tecladista para poder pegar alguma coisa, assim, porque o cara fez 12 anos de faculdade de música, né? Um cara muito famoso em Porto Alegre, lá, o cara afamado, assim, era um cara monstro. Ele era um dos produtores do Azaf. O Azaf, ele é muito simples, cantando e tocando. Mas os que estão atrás dele é uns monstros. O guitarrista Alexandre... tecladista Alexandre Paz, o guitarrista foi músico, um dos guitarristas que tocou nessa igreja wesleyana que eu falei que fui líder. Esse cara, Alexandre Vieira, hoje está nos Estados Unidos, já tocou com Ron Kenoly,
Vocês conhecem, né? Ronquinho, quando vinha no Brasil, pedia o Alexandre. Não. Cara, Eu fiquei até envergonhado, porque na Vertical FM eu trabalhava numa rádio gospel e eu falava Ronquenoli. Aí agora o Dani falou, é Ronquenoli. Então tá. Então você que me ouviu bem em que a algum Vertical momento. faliu. Isso, faliu por causa disso, tá? Muita gente nem sabe quem é Ronquinho né? Mas o Alexandre tocava. Era um músico, assim, baixista, cara, da Lagoinha, tocou muitas vezes, né, pra Ana Paula Valadão, né? Ana Paula Valadão. E, cara, caras que tocavam demais, assim, os músicos do Ademar de Campos, por exemplo, Gerson Ortega, que era outro tecladista, não sei se vocês conhecem, mas também era dessa mesma geração, assim, Bons sabe? músicos. Daniel assim. Souza, cara, os músicos deles Virtuosos. Então, tipo assim, eram nossas referências. Tá. Todo mundo se esforçava muito para chegar perto, mas assim, você achava músicos nas igrejas muito bons. Os caras que quebravam tudo, assim, que sabe? Então, quando tinha alguém que não tinha essa possibilidade, não tocava nunca numa igreja. Entendi. Alguém que quisesse fazer um pedizinho de fundo, era assassinado. Não. Tipo, ninguém ia fazer um pad. Não dava oportunidade. Não, que isso? Não tinha. Cara, a música, né, britânica, ela traz esse novo estilo que eu acho que veio dar oportunidade para aquela pessoa que de repente não tinha tanta habilidade nas suas notas e nas habilidades na sua mão, enfim, né? Mas a trazer também juntamente uma música com qualidade sonora, muito, Sim. porque a música worship ela tem uma qualidade de timbres fantástica, muito, muito legal, né? Então, deu possibilidade a que estes músicos pudessem participar hoje. O que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? A música ela tem um estilo, ela tem uma pegada mais suave, mais intimista. Com certeza. Sim. Eu acho que o que eu compreendo vendo um tempo, que enfim, o louvor passou por muitas fases, né? Eu vivi a fase que eu acho que vocês devem lembrar das músicas de comunhão. Cara, era só você cantava música de comunhão nos anos 90 lá. Daniel Souza é um ministro de louvor que cantava muito, que fez aquela música Recebi um novo coração do Pai. Eu gosto dessas, né, Coração regenerado. Sabe? Eu lembro de um café com os pastores que foi com o Hernanes, que era tu que estava tocando. Ele meteu já logo de cara o A Único. Cara, eu falei, essas músicas que a gente precisa tocar em todos os cultos. Sabe? Tipo, letras incríveis, né? Eu gosto dessas músicas. E Daniel Souza fez essa música, muitos nem sabem quem é Daniel Souza, mas cantam na igreja as músicas que ele... Então, assim, depois passou para as músicas de guerra espiritual e tal, não era? A batalha. O júbilo de todos, né? Onde Judá, não deixe o soldado ferido. Cara, era todos os louvores. Essa é velha, tá? Depois as músicas mais assim de cura e tal. Entrou a Lagoinha com tudo anos 2000. Começou e cura. Não, a gente tá vindo na linha do tempo. Vai. Veio a cura. E aí? Creio que tu é. E aí depois? Isso. E aí agora. Aí nós, resumindo. Mas nós caímos no tuts do brabo, né? Sim, não, com certeza. Meteram um Avicii ali, ó. Sim, vem o tempo da música eletrônica, trazendo de novo os timbres, né? Sintetizadores e tal, e trazendo os anos 80 de novo aí, incrementando na música mais moderna hoje e tal, né? E veio junto a música worship, né? E meio que morrendo essa parte tão vibrante. Claro que sim, eu acho isso. Tá errado. Enfim, é o que eu posso enxergar, o que eu posso ver, assim. Musicalmente falando, é isso. Hoje, por exemplo, o que vende? Tá. O que é comercial? Sim. O que todo mundo tá fazendo e que tá dando certo. Não é isso. Eu fiz uma música, você sabe, né? Não sei se o Giovanni de repente teve a oportunidade de ver, mas eu fiz uma música, acho que foi a última música que eu fiquei, o Rei, né? O Rei. Porque tá. Gravaram ali na... Sim, eu fiz essa música porque eu estava no meu quarto e disse, cara, eu tenho saudades de celebrar com a igreja. E eu abro salmos e eu vejo celebrar com júbilo, cantem louvores, batam palmas, gritem ao Senhor. Não consigo fazer isso no worship, porque o worship ele traz uma proposta mais intimista, uma proposta mais... E que tem o seu lugar. E que cabe falar isso.
Não estou aqui condenando essa parte tão importante e tão necessária, que é aquele momento de fechar os olhos, ser quebrantado, de chorar, de cantar, de se preocupar. Mas esquecemos de um lado tão lindo, tão bonito, tão necessário, que é a celebração e de trazer essa alegria do sorrir e de estar de olhos abertos, cara. Porque o louvor é comunitário. Sim. O louvor não é simplesmente de olhos fechados. Nós estamos cantando com a comunidade. O culto é comunitário, né? Todos nós agora nos reunimos para celebrar o Rei.